Olá, boa noite. Hoje, 17 de junho, você acompanha a partir de agora, aqui na TV Assembleia, a reunião da Comissão de Turismo e de Desporto. Os trabalhos são presididos pelo deputado Coronel Wellington. Vamos acompanhar. Boa noite a todos os presentes, público que nos assiste através dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, toda a comunidade capixaba, todos os senhores e senhoras que se fazem presentes, todos os servidores da Assembleia Legislativa, os convidados, nosso muito obrigado por todos vocês estarem aqui. Nós agradecemos inicialmente a Deus a oportunidade de mais um dia, nós estarmos terminando com saúde, com paz e com o nosso discernimento de estarmos aqui defendendo o que nós acreditamos que é o Clube da Desportiva Ferroviária. Reunião ordinária da Comissão de Turismo e Desporto, da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. Está marcada para hoje, dia 17/6, horário de 18h10, com alguns atrasos em razão das várias atividades que a Assembleia Legislativa nos impõe, no local plenário de Seu Cardoso. Nós cumprimentamos a deputada Janete de Sá, que foi dentro da Comissão de Turismo e Desporto a proponente para essa sessão magna, e nós, infelizmente, não temos a presença do deputado Alain Ferreira, que também, em razão das inúmeras necessidades e compromissos assumidos por ele no seu mandato, ele não pôde estar presente. Invocando a proteção de Deus e havendo quórum, declaro aberta a 6ª reunião ordinária da Comissão de Turismo e Desporto da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. Nós gostaríamos de agradecer a presença do senhor Carlos Antônio Fundão Farias, presidente do Conselho Diretor da Associação Desportiva Ferroviária, pessoa na qual nós convidamos para fazer parte da mesa, por favor. Cumprimentamos e convidamos também o senhor Carlos Antônio Fundão Farias. João Carlos Pereira Rocha, que é o vice-presidente do Conselho Diretor da Associação Desportiva Ferroviária, por favor. Quem é Fundão Farias? Eu? Cumprimentamos e convidamos também o senhor Pedro de Carvalho Soares, diretor da Associação Desportiva Ferroviária do Espírito Santo. O senhor Alessandro Amaral, torcida Grenamor, da Associação Desportiva Ferroviária. Dispenso a leitura da ata da reunião anterior e considero aprovada. Solicito à Secretaria da Comissão que encaminhe cópias aos deputados, membros, e caso algum deputado queira propor alguma retificação, poderá fazê-lo por emenda nas próximas reuniões. Tudo bem aí? Certinho? Nós agradecemos todos os senhores e senhoras que se fazem presentes, convidamos a todos, se quiserem se assentar nas mesas dos deputados aqui, mais à frente, fiquem à vontade. E cumprimentamos também todos os servidores que estão aqui nessa sessão, mas representam outras instituições, outras secretarias, em especial a Casa Civil. Solicito ao secretário que proceda à leitura do expediente. Boa noite. Correspondência eletrônica. Enviada pela Câmara Empresarial, Turismo e Federação do Comércio de Bens, Serviço e Turismo, a FEComércio, solicitando que essa comissão forneça a lista de todas as rotas e roteiros turísticos do Espírito Santo criados por deputados da Assembleia. Ofício número 175, 2024, da Excelentíssima Senhora Deputada Janete de Sá, justificando sua ausência na reunião ordinária dessa comissão, realizada no dia 6 de maio de 2024, para atendimentos e atividades parlamentares fora do recinto da Assembleia Legislativa.
Correspondência eletrônica enviada a Criatividade Coletiva, convidando essa comissão para participar do seminário metodológico com o tema Cultura e Inteligência Humana e Artificial para o Turismo em Guarapari. Proposições recebidas. Projeto de Lei número 842/2023. Autor, deputado Coronel Wellington. Ementa. Projeto de Lei, deputado estadual Coronel Wellington, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo a festa do Carro de Boi de São José dos Calçados. Projeto de Lei número 96/2024. Autor, deputado Coronel Wellington. Ementa. Projeto de Lei, deputado Coronel Wellington, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo o Grande Oriente do Brasil, Espírito Santo. Projeto de Lei número 721/2023. Autor, deputado Coronel Wellington. Ementa. Projeto de Lei, deputado Coronel Wellington, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo a festa de São João de Batista de Irupi. Proposições distribuídas aos senhores deputados. Projeto de Lei número 119/2023. Autor, deputado Coronel Wellington. Ementa. Reconhece a prática do wheeling, popular conhecida como grau, e demais manobras de motocicletas como prática esportiva em todo o Estado do Espírito Santo. Relator, deputado Alan Ferreira. Projeto de Lei 994/2023, deputado Coronel Wellington, cria no Estado do Espírito Santo a rota turística Orla do Manguezal, da Grande Goiabeiras, localizada no município de Vitória. Relator, deputada Janete de Sá. Proposições baixadas, não houve no período, sobressatadas, não houve no período. Devolvo a palavra ao novo presidente. Passamos à ordem do dia. Deliberar sobre a solicitação da Câmara Empresarial de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, FEComércio, solicitando que essa comissão forneça a lista de todas as rotas e roteiros turísticos do Estado do Espírito Santo, criados por deputados na Assembleia Legislativa. Em discussão. Em votação. Deputada Janete votando favorável, então fica aprovado a primeira deliberação. No item 3.2, deliberar sobre a realização de sessão solene no mês de setembro, em homenagem ao Dia Mundial do Turismo, comenda Convento da Penha, proposta pelo deputado Coronel Wellington. Em discussão. Deputada Janete aprovando, fica aprovado também a segunda deliberação. O item 3.3, projeto de lei número 348, análise de mérito. Autoria, deputado Zé Preto. A emenda cria no Estado do Espírito Santo a Rota dos Tropeiros no município de Guarapari. Relator, deputado Alan Ferreira. Como ele não se encontra presente, nós vamos avocar a relatoria para nós darmos celeridades e ficarmos sem nenhum projeto na pauta. Projeto de lei número 348/2023, autoria do deputado Zé Preto. Ela cria no Estado do Espírito Santo a Rota dos Tropeiros no município de Guarapari. O projeto de lei, ele foi protocolado em 24/4/2023 e o projeto sofreu algumas correções da diretoria de redação, através dos estudos de técnica legislativa. Ele consta nos autos do parecer técnico jurídico com exame prévio acerca do aspecto constitucional, legal, jurídico e de técnica legislativa presentes. Comissão de Constituição e Justiça entendeu pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. E o parecer foi pela aprovação do presente projeto de lei. Portanto, nós concluímos pela aprovação também do projeto de lei em epígrafe, recomendando aos nobres pares dessa comissão a adoção do seguinte: Comissão de Turismo e Desporto é pela aprovação do projeto de lei. Nós colocamos em discussão no âmbito da comissão. Não tendo quem queira discutir, colocamos em votação. Deputado Janete acompanhando, então fica aprovada no âmbito da Comissão de Turismo e Desporto o projeto de lei número 348/2023, deputado Zé Preto. Projeto de lei número 712, análise de mérito, autoria do deputado Lucas Escaramuça, que reconhece como relevante interesse cultural o forró de Pontal, do município de Linhares. Relatoria, deputado Coronel Wellington. Nós recebemos esse projeto de lei 712/2023, de autoria do deputado Lucas Escaramuça. Projeto de lei de autoria, ele tem como finalidade de reconhecer o forró de Pontal realizado no município de Linhares como de relevante interesse social. Foi protocolado em 29/8/2023, recebeu o
parecer conclusivo da Procuradoria pela Constitucionalidade, com as ressalvas condicionantes já proferidas pela Diretoria de Redação. Após análise de mérito pela Comissão de Constituição e Justiça, o parecer foi pela constitucionalidade. Na Comissão de Cultura, o parecer foi pela aprovação. Então, nós concluímos, resumidamente, pela aprovação do projeto, razão pela qual nós solicitamos a todos os integrantes da Comissão de Turismo e Desporto pela aprovação do presente projeto de lei. Nós colocamos em discussão no âmbito da Comissão de Turismo e Desporto. Não tendo discussão, nós colocamos em votação. Deputado Janete votando favorável, fica aprovado no âmbito da Comissão de Turismo e Desporto o projeto de lei número 712, do deputado Lucas Escaramuça. Passamos à relatoria do projeto de lei número 683, deputado Bruno Rezende, que acrescenta item ao anexo 1 da lei número 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Conceição do Castelo o título de capital estadual da Portugália. O projeto de lei foi protocolado em 11 de 8 de 2023, recebeu o parecer terminativo da Procuradoria pela Constitucionalidade. Após a análise da Comissão de Constituição e Justiça, o parecer foi pela constitucionalidade. Na Comissão de Cultura, o parecer foi pela aprovação, razão pela qual nós optamos e relatamos pela aprovação do presente projeto e em conceder o título da capital estadual da Portugália ao município de Conceição do Castelo, razão pela qual nós indicamos a aprovação da presente matéria no âmbito da Comissão de Turismo e Desporto. Nós colocamos o projeto em discussão. Deputada Janete votando favorável e acompanhando a relatoria, fica aprovado o projeto de lei número 683/2023, de autoria do deputado Bruno Rezende. Não havendo mais quem queira discutir, eu passo a palavra à deputada Janete antes de adentrar ao assunto pertinente à reunião de hoje, para dar as boas-vindas a todos. Quero cumprimentar todos os presentes, agradecer ao presidente dessa comissão, deputado Coronel Wellington, por ter atendido o nosso pedido. Hoje nós estamos aqui com alguns diretores da Desportiva Ferroviária, com amigos que se dispuseram a vir para estar tratando de um problema grave, deputado, que são as ameaças que pairam sobre o estádio Engenheiro Araripe, e também nos confraternizarmos com esse momento bacana. São 61 anos de história de um clube que trouxe muitas alegrias e que está no coração dos capixabas e que vem trazendo alegrias, mas que precisa de motivação, de governo, de políticas públicas nessa direção, para poder fortalecer o futebol capixaba. Hoje as dificuldades porque passa a Desportiva são as dificuldades porque passam também o Rio Branco, Vitória, o Caxias e tantos outros times, o Noroeste, o pessoal que é de Barra de São Francisco, que também tem bons times, que é de Águia Branca, enfim, o Cachoeiro, que tinha uma estrela, que era pujante. O futebol capixaba, ele carece de estímulo, de incentivo, para poder ele trazer as alegrias que sempre o futebol traz para um povo, para uma nação que é apaixonada por esse esporte. Então, a gente vai estar tratando um pouco disso, de quem marca essa história, e a Desportiva marca essa história. Por isso eu quero saudar aqui o Carlos Farias, que é um amigo de longa data, que é presidente do clube, o João, que também é um amigo de longa data, colega de Vale, todos os colegas que estão aqui. Estou vendo o Marcondes, que é diretor da Pós-Vale, vice-presidente da nossa querida Pós-Vale, e meu cunhado, André, Elcio, né? Pessoas apaixonadas pelo futebol, vários colegas que aqui, Pedro, que aqui conosco compõem essa seleta mesa. Então é isso, deputado, muito obrigada por esse momento importante e por também abraçar essa causa que não é apenas minha, que é nossa, que não é apenas da Desportiva Ferroviária, que é do esporte, que é do futebol, e que não é apenas Jardim América, onde o Engenheiro Araripe está sedimentado, que é do Espírito
Espírito Santo, que é de nossa terra, que é de nossa gente. Muito obrigada. Obrigado, deputada Janete, parabéns pelas palavras, parabéns pela proposição. Realmente a Desportiva Ferroviária é de todos os capixabas, sim, com nosso muito orgulho. Parabéns para todos vocês que estão aqui para defender esse amado clube que fez história. Nós não podemos nos furtar, não podemos nos omitir nesse momento em que a história tem que prevalecer. A história de cada um de vocês, de várias famílias que fizeram parte ao longo dos anos, ao longo das décadas, da história do Espírito Santo, né? A Comissão de Turismo e Desporto tem a satisfação de receber nessa data o senhor Carlos Antônio Fundão Farias, presidente do Conselho Diretor da Associação Desportiva Ferroviária, que fará uma apresentação sobre o tema Desportiva Ferroviária, sua história e as ameaças de perda do estádio Engenheiro Araripe. Dia 17 de junho de 2024, aniversário de 61 anos da Associação Desportiva Ferroviária, uma das maiores equipes de futebol do Estado do Espírito Santo, que foi fundada em 17 de junho de 1963, no bairro Jardim América, em Cariacica, após a fusão de 5 equipes formadas por trabalhadores ferroviários da Companhia Vale do Rio Doce. A fusão foi proposta pela antiga companhia, visando concentrar o investimento financeiro em apenas uma equipe de futebol. Para incentivar a união, a companhia prometeu e depois cumpriu construir um estádio e doá-lo ao novo clube. Assim, surgiu o Estádio Engenheiro Alencar Araripe, em 1966, em Jardim América, então com capacidade para 36 mil torcedores. Mas o que seria uma data de celebração e de muitas lembranças, resultou a preocupação da perda do estádio Engenheiro Alencar Araripe, um local de muitas vitórias e sonhos, de uma equipe que trabalha com o futebol desde a base até o adulto. Estamos falando de mais de 200 atletas, sem contar com os diversos profissionais envolvidos, professores, técnicos esportivos, famílias, seres humanos que merecem respeito. Uma disputa jurídica está valendo e está levando o estádio, localizado em Jardim América, Cariacica, a leilão para quitar dívidas. Sendo assim, um dos palcos mais tradicionais do futebol capixaba corre sério risco de mudar de mãos e até mesmo de deixar de existir. Diante disso, a Comissão de Turismo e Desporto da Assembleia Legislativa convidou o presidente da Associação Desportiva Ferroviária, o senhor Carlos Antônio Fundão Farias, a diretoria e demais convidados para que possam expor melhor o tema e expor para a comunidade capixaba todas as características, todas as informações relativas a esse tema. Agradeço a presença de todos e convidamos o senhor Pedro Carvalho Soares para fazer uso da palavra. Pedro fala sobre a história e eu falo sobre o jurídico. Boa noite a todos. Não só uma honra muito grande fazer o uso da palavra para falar um pouco da Desportiva Ferroviária, mas também uma emoção muito grande, porque eu cheguei à Desportiva no final dos anos 72, com 15 anos de idade, e a Desportiva nunca mais saiu da minha vida. Quando a deputada Janete Sá comprou, né, essa luta nossa, essa nossa briga, e ela falou, e o coronel Wellington foi muito feliz também na sua fala, a luta não é só pela Desportiva Ferroviária. O estádio Alencar de Araripe é um estádio do futebol capixaba. Durante muitos e muitos anos, depois do governo Obley e antes do Kleber Andrade, foi o maior estádio do futebol capixaba. E ali, não só a Desportiva atuava. Os nossos co-irmãos atuaram ali por diversas vezes em campeonatos brasileiros, o Rio Branco, Vitória, o Serra, o Linhares, que tem uma partida histórica contra o Fluminense no Engenheiro Araripe, eliminando o Fluminense da Copa do Brasil. Um palco histórico também, politicamente. O Nelson Mandela fez um discurso histórico no Engenheiro Araripe, né?
Então, quando a gente fala no estádio de Jararaípe, a gente fala da história do futebol capixaba. E essa luta, que evidentemente é da desportiva, mas é também do futebol do nosso estado. Porque eu estou vendo meu amigo André ali e queria fazer uma referência. André, a gente sabe que toda unanimidade é burra, né? Quem dera se as pessoas tivessem te ouvido, que foi a única voz a ser contra aquela parceria, aquela desastrada parceria que foi feita lá atrás. Então, por ali, né, eu vou falar um pouquinho, né, dessa pequena história no clube, né? Eu cheguei lá do Brasil de Cariacica, eu sou de Cariacica sede. Então, a Desportiva treinava no Estádio do Brasil, reformando o seu estádio para o Campeonato Brasileiro de 1973. O primeiro clube capixaba a jogar a Série A. A Desportiva jogou 15 brasileiros de Série A, entre 73 e 94. Então, quando eu cheguei na Desportiva, a Desportiva estava próxima a estrear no Brasileiro. E por ali, durante esses 15 anos de Série A, a gente viu desfilar não grandes clubes, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Santos, São Paulo, Corinthians, Grêmio, Inter, mas grandes craques. Rivelino, Tostão, Gerson, Jairzinho, né, Figueroa, Falcão, Ademir da Guia, enfim, Eduzinho, que foi o primeiro jogador a marcar um gol no estádio em Jararaípe, jogando pelo América. Então, quando a gente lembra disso, a gente não tem como fugir dessa história. E simplesmente querer levar o estádio ao leilão para pagar dívidas que não são nossas, quer dizer, querer jogar no chão um patrimônio desse tamanho, o que é isso? O que é isso? Então, graças a Deus que nós não estamos sozinhos, né? Nós não estamos sozinhos, capitaneados pela deputada Janete, que tem sido uma guerreira nessa luta, nessa história. Hoje, agradecer de coração ao Coronel Wellington e ao secretário Fábio Luiz, enfim, a todos que fazem parte da comissão, esse espaço valioso que nos foi dado, né? Dizer que a Desportiva, na sua história, abriga jovens desde a sua fundação, com suas escolinhas, com as suas categorias de base, né? Jovens que têm sonhos de serem atletas, de serem jogadores de futebol profissional, mas também que estão aprendendo cidadania no clube, né? Então você é preciso entender que existe todo um processo que une a Desportiva ao Araripe. Não é apenas um estádio de futebol que foi construído ali. Ali tem uma história de vida de várias pessoas, a minha história. Né? Eu cheguei, um menino, e assim, interessante, a Desportiva hoje faz 61 anos, é uma jovem senhora ainda, uma jovem agremiação. Só para te contar, eu sou mais velho do que a Desportiva. Eu vou fazer 67 agora em outubro, deputado. Então, é um clube jovem, um clube que durante muitos e muitos anos representou o nosso estado. Eu tenho uma passagem, eu passei 12 anos na Federação de Futebol como superintendente, e eu fui para um evento do lançamento do livro do Mário Travalini, Carlinhos, que foi treinador do seu Fluminense. Mário Travalini, um treinador conceituado no futebol brasileiro. E eu estava na fila para pegar o autógrafo do livro dele, e eu falei assim, senhor Mário, Pedro Soares, Federação de Futebol do Espírito Santo. Ele levantou o olhar para mim e falou assim, e a Desportiva? Foi a primeira pergunta que ele me fez, e a Desportiva? Então, quer dizer, a Desportiva ela tem uma história, com todo respeito ao nosso co-irmãos, mas uma história que levou o nome do futebol capixaba além do nosso estado. Craques revelados aqui, né? O Fausto está aqui, campeão pela Desportiva nos anos 60. Um abraço, Fausto. Obrigado pela sua presença. Nós temos o nosso maior craque de seleção brasileira, de Bolonha, da Itália, da Alemanha, Giovanni Silva. Giovanni, um grande abraço para você. A gente sabe que você está aí
né, se recuperando da sua saúde. Eu queria mandar aqui um grande abraço para você e o desejo que Deus te dê muita saúde. O Sávio, que hoje está adquirindo a SAF da Desportiva, cria da Desportiva, e por aí vai, né? A Desportiva teve, jogando pela Desportiva, o único jogador capixaba a ganhar a bola de prata do Placar. Existia uma revista esportiva chamada Placar, que era semanal, que durante muitos anos, né, enfim. E o Botelho, ponta direita da Desportiva, o Placar, ela dava para os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, do goleiro ao ponta esquerda, a chamada bola de prata. A bola de ouro para o melhor jogador e a bola de prata para os 11 melhores. Entre esses 11 melhores estava o Botelho, ponta direita da Desportiva Ferroviária. Então, ignorar toda essa história, né? Então, a nossa luta, eu repito aqui, e aí, às vezes, equivocadamente, algumas pessoas se posicionam achando que a luta nossa é por ser o estádio da Desportiva. Não, a nossa luta é pelo patrimônio do futebol capixaba, futebol do Estado do Espírito Santo. E se Deus quiser, eu tenho muita fé em Deus, eu sou homem de fé. Se Deus quiser, essa luta não vai ser em glória. O estádio Engenheiro Alencar de Araripe vai continuar sendo o estádio da Desportiva Ferroviária e o estádio de todos os clubes de futebol do Espírito Santo. Então, eu queria aqui nesse momento agradecer mais uma vez a deputada Janete, Coronel Wellington, a todos dessa casa, aos deputados que estiveram aqui, deputada Janete, na última sessão e que compraram também a briga da Desportiva. Eu tenho certeza que todos vão estar juntos. E agradecer por ter essa honra nessa data tão importante de poder falar um pouco desse clube e da minha passagem por esse clube, né? Eu fui atleta, a partir de 2011 a 2015 gerente de futebol e estou até hoje lá, estou no Conselho Deliberativo. A gente teve uma participação no início do pontapé inicial da SAF, e dizer que eu não preciso de cargo nenhum para estar na Desportiva Ferroviária, porque a Desportiva Ferroviária está aqui, ó, no meu coração. Um beijo grande, obrigado, e viva a Desportiva Ferroviária! Parabéns pelas palavras, isso aí, nós precisamos disso, né? Nós convidamos aí nosso querido Gael Braga do Nascimento para sentar com nós aqui, faz favor. Os jovens não são o futuro não, já são o presente. Isso é para confirmar para toda a comunidade capixaba, para todos os senhores e senhoras, que a Desportiva fez e faz história. Então nós não podemos deixar morrer a esperança dos jovens, da comunidade capixaba, não podemos. O esporte é vida, é geração de emprego, renda, é oportunidade. Parabéns, Gael. O Gael fez o gol do título do Sub-11 na Taça Canela Verde. O Gael é uma prova viva desse trabalho que a Desportiva faz. Isso aí. Foi o autor do gol do título do Sub-11 da Desportiva Ferroviária. Isso aí. Convidamos o senhor Alexandro Amaral, torcedor da torcida Glanamor, para fazer o uso da palavra. Por favor. Oi, boa noite a todos. No caso aqui, eu cumprimento aqui ao Coronel Wellington e a deputada Janete. Não estou acostumado a fazer discurso, é mais fácil puxar a galera lá na arquibancada. Mas vou contar um pouquinho da minha história, quando começou minha paixão pela Desportiva Ferroviária. Que você ser um torcedor da Desportiva Ferroviária é uma coisa que transcende o coração, assim, entendeu? Eu tinha os meus 16 anos, sou de Santo Antônio, ali do Cais do Hidroavião, acho que muitos aqui devem conhecer. E de lá eu escutava os fogos do estádio Engenheiro Alencar de Araripe, né? Como a gente chama carinhosamente, do Monumental de Jardim América. E eu queria saber o que era aquilo ali, aquele movimento que acontecia ali. E na época eu escutava, no caso, muito a Rádio Espírito Santo, com o saudoso radialista Horácio Carlos, né? Que
Quem escutava rádio, quem não escutou Horácio Carlos no Espírito Santo, nunca escutou rádio. E eu comecei a conhecer a Desportiva ali. Há uns amigos, né, fã do futebol carioca, que eu não sou, eu comecei a ver e descobrir a Desportiva Ferroviária. E eu fui num jogo depois, numa Série B de 94, Desportiva muito bem, jogou contra o Remo lá em Belém do Pará, né? Estádio lotado, como sem pilota lá. E a Desportiva ganhou aquele jogo, né? Ganhou do time do Remo, do Bandeirinha, do Juiz, de todo mundo. Ganhou de 4-3, no caso, né? No caso, o último gol de Mauro Soares, aos 41 do segundo tempo. Falei, depois dali eu tenho que ir no estádio, não tem como. Juntei um pouco de dinheiro que eu tinha e fui andando, né? Não tinha dinheiro para pagar a passagem. Fui andando para o Engenheiro Araripe e ali contra o Confiança de Sergipe, né? Quando Confiança, nós ganhamos no carro jogo. E depois dali eu não parei de ir mais no estádio Engenheiro Alencar de Araripe, né? Isso foi fevereiro de 92. E, como diz o hino, né, da Desportiva, é o clube que sabe fazer amigos. Ali eu conheci o padrinho da minha filha, ali em 2011, com a saudosa volta da Desportiva Ferroviária, quando a gente pegou de volta o estádio ali, que assim vai permanecer com a gente. Não vai ser uma pessoa mal intencionada, como não tem imunidade parlamentar, não posso falar mais do que isso, né, do senhor do Grupo Oliveira, não vai pegar o nosso estádio de volta. E em 2011, com a volta da Desportiva Ferroviária, chegamos à final, no primeiro ano que disputou, contra o Real no Noroeste, eu fiquei noivo lá dentro do estádio Engenheiro Alencar de Araripe. Então é um estádio que mora no meu coração, né? Mora no meu coração. Além de ficar noivo no estádio, acho que 90% dos meus amigos eu fiz lá bem na arquibancada. Então aí que diz mesmo o hino, é o clube que sabe fazer amigos. Ali eu tenho o padrinho da minha filha, eu conheci ali. Então você ser, no caso, torcedor da Desportiva Ferroviária, só quem sobe aquelas arquibancadas e vê o barulho dos instrumentos, que sente aquele manto grená entrando em campo, para sentir a vibração. Como diz o hino, né? É o sangue grená que corre em nossas veias. Então, acho que é a segunda vez que eu venho aqui em menos de um mês, coisa que é difícil acontecer aqui no Espírito Santo, agradecer novamente ao Coronel Wellington, a Janete, a deputada Janete, para dar esse espaço ao futebol capixaba, que eu sempre falo, aqui a gente vive, aqui a gente ganha o nosso dinheiro, então a gente tem que valorizar o esporte capixaba, tem que valorizar o futebol capixaba, que não vai ser o carioca que vai vir aqui valorizar o futebol, entendeu? Então a gente tem que se unir mesmo, igual o Pedrinho falou, o estádio, no caso em Engenheiro Araripe, não é só o patrimônio da Desportiva Ferroviária, já aconteceu de tudo ali, a vinda do grande líder mundial Nelson Mandela, além de outros eventos. Então a Santa mesmo, né? Eu lembro que eu fui de Santo Antônio também, ver a Nossa Senhora Aparecida, que foi lá no estádio no Alencar de Araripe. Então, é isso aí. Então, eu penso que essa união de forças para a Desportiva continuar a ser forte, ser grande, tem que permanecer e a gente conta com todo mundo para a Desportiva seguir sempre em frente, como diz o hino também, né? Valeu, muito obrigado aí. Parabéns, Alexandre. Falou com o coração, isso aí. Nós convidamos o senhor João Carlos Pereira Rocha para fazer sua saudação. Só uma vez só. Boa noite a todos. Não, aí. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos aqui. Olha aí. Eu queria agradecer a presença de todos aqui, queria dar boa noite, queria saudar o Coronel Wellington aqui por nos receber aqui, a deputada Janete, de coração, que a gente está aqui defendendo uma causa, é uma causa importante, não só para nós da Desportiva, é uma causa importante para o povo capixaba, para o povo do estado do Espírito Santo, que é o nosso estado, é o estado de coração que a gente está aqui dentro, a gente tem que lutar por isso. Como falou nosso amigo lá,
Não é de fora que vai vir cá e vai lutar por nós. É nós que temos que lutar por nós aqui dentro. Então, muito obrigado. Quero agradecer de coração a oportunidade de estarmos aqui. Muito bom. Nós convidamos o senhor Carlos Antônio Fundão Farias, presidente do Conselho Diretor, para fazer o uso da sua palavra, defendendo o que nós acreditamos, que é a Desportiva Ferroviária. Por favor, faz uso da tribuna lá. Eu já é desportivo desde pequenininho. Desde pequenininho. Boa noite a todos. Tá bom, só? Boa noite. É um prazer estar aqui nesta noite, tá? E poder lembrar da história da Desportiva nesses 61 anos que se completa hoje e de poder falar de forma resumida, mas sobre o processo da Desportiva Capixaba que está causando tanta preocupação, né, como uma possível perda daquele patrimônio. Eu queria lembrar aqui, mais uma vez, né, o Pedro Soares fez referência ao Fausto, nosso jogador campeão do primeiro título de 1964, que atende o nosso convite, como sempre, está aqui conosco hoje. Nós tivemos como torcedores, né, representados aqui na mesa pelo Amaral, Alexandre Amaral, e temos um torcedor igualmente ilustre, que é o Lúcio Balbi, que está aqui conosco. O pai do Lúcio Balbi, o seu Humberto Balbi, dava o nome à sala de troféus da Desportiva, que criminosamente foi demolida. Nós temos fotos da sala de troféus, e embora não tenha mais a sede, muitos dos troféus também criminosamente foram quebrados, mas é a história, e principalmente a história do seu pai, que a gente vai sempre lembrar. E não poderia deixar de mencionar, agradecer a todos, vai mencionar mais uma vez a presença do André, o Ângelo André. O Ângelo foi humilhado, vaiado, né, quando da decisão histórica, né, histórica e que a gente nem um pouco fica satisfeito em lembrar, né, da aprovação da Constituição da Desportiva Capixaba. Né, foi o único dos conselheiros, o André, a votar contra aquela sociedade. Lógico que muitas das pessoas que estavam ali tinham na Constituição da Desportiva Capixaba a esperança, né, de dias melhores, a gente entende isso, mas ele teve a visão, o André teve a visão de que era errado. Não é coincidência ou não, ele é cunhado da Janete, ou seja, a família... e a família tem história. Essa luta da Janete, né, ela tem história, né? O Ângelo ficou muitos e muitos anos, né, Ângelo André, né, André, sem ir ao estádio. Eu lembro que mais ou menos 2018 ou 2019 ele atendeu o nosso convite e foi a um jogo da Desportiva. Desde 99 ele não pisava mais no Araripe. E nós convidamos, ele foi. Eu lembro que nós fomos lá fora do estádio recebê-lo, e foi uma honra, né, ter o André naquele dia e estar conosco hoje. E mais ainda, a nossa SAF, que está prestes a ser finalizada, não vai demorar muito. Eu sei que todo mundo, né, a torcida, né, cobra muito, e nós também lutamos muito para que isso aconteça o mais rápido possível. Nós, na semana passada, nos foi pedida a indicação de 3 nomes para compor o Conselho Fiscal. E nós convidamos o André, que aceitou, e agora isso representa muito, né? Que a única pessoa que teve a visão de que não deveria se fazer uma parceria, hoje está conosco nessa nova empreitada. Muito obrigado, André. Essa história da Desportiva, né, de 1963, ela teve, né, muitas glórias. Eu lembro muito bem, né, que eu morava em Jardim América. Ela teve muitas glórias e teve o seu primeiro título em 1964, em que o Fausto, né, participou, e muitos outros títulos vieram.
E teve um primeiro campeonato nacional, era o nome na época, né, o atual brasileiro, né, era o campeonato nacional em 1973, e a Desportiva se tornou o clube de maior referência fora do estado, né. Hoje, para onde você viaja, quando se fala do futebol capixaba, se pergunta pela Desportiva. E essa trajetória teve um problema no ano de 1999, né, quando surgiu a Desportiva Capixaba, e de lá para cá nós vivemos, né, o clube vive momentos, né, anos difíceis, são 25 anos completados agora em maio, né, de muita dificuldade. E nós estamos lá justamente, muita gente falou, Carlinhos, você é doido de ter assumido a presidência esportiva? Muito pelo contrário, nós estamos lá e todo o grupo que está lá, porque primeiro acredita, né, no clube, no potencial do clube, porque respeita a história construída por tantas pessoas, né, e nós queremos um futuro para o clube. Então nós estamos lá para lutar contra todas essas dificuldades. E uma dificuldade surgiu com essa constituição da Desportiva Capixaba em 1999, né, e digo que a Desportiva é tão forte que não conseguiram acabar com ela, porque qualquer outro clube já teria acabado. E nós estamos, então, de 1999, a outra parte, né, só para entender melhor, a Desportiva, na constituição de uma sociedade anônima, a Desportiva entrou com 49% do capital das ações e integralizou esse capital com o patrimônio, ou seja, o estádio da Desportiva foi dado como 49% dessa sociedade. Os outros 51% deveriam ser integralizados pela outra parte, um grupo Oliveira, né, Franel. Eles não integralizaram e deveriam construir um posto de gasolina, que não foi construído, deveriam fazer aporte financeiro, que não foram feitos. E aí, em 2012, a Desportiva entrou com ação de dissolução dessa sociedade. 2 anos depois, em 2014, houve uma sentença de dissolução. Então, a Desportiva Capixaba, há 10 anos, não mais existe. Aí, só que na sentença de dissolução, houve uma perícia que detectou, e aí deu origem a essa sentença desse juiz, de que a Desportiva Ferroviária passaria a ter direito a 90% das ações, e o outro grupo só teria integralizado 10%. Então, hoje a relação é outra, é 90% e 10% do outro lado. Essa sentença tem 10 anos, e então foi determinada então, a liquidação dessa sentença. É o que existe hoje. Aí, quando se fala, o liquidante, na verdade foi nomeado um administrador judicial que vinha realizando os trabalhos, e aí nós, inclusive, há uma contestação, né, quanto a ele estar podendo atuar ou não, é algo que vai ter que ser enfrentado também pela justiça, mas nós tivemos então essa nomeação desse liquidante, que vem nos causando muitos problemas, e nós já denunciamos por um tratamento que nós consideramos uma conduta muito parcial, que nós não podemos aceitar. Um dos pilares, uma da essência, né, de um administrador judicial é a imparcialidade, e é o que a gente não verifica. Então é algo que a gente vem postular na justiça, e estamos, nos últimos dias, enfrentando muitos problemas, principalmente pela conduta desse auditor do Estado, né, que, no nosso entendimento, indevidamente está à frente dessa liquidação. Né. Ele nos deu um prazo para deixar o estádio, para levar o bem, né, o estádio, ao leilão. Só que a gente não consegue entender como isso acontece dessa forma, porque nós temos lá, graças a Deus, hoje 2 escolas, né, na arquibancada, a gente fala arquibancada do visitante, né? Nós temos 2 escolas municipais instaladas lá, com 210 alunos de uma das escolas e 230 outras. São 440 alunos, mais 90 funcionários, e esse liquidante acha muito fácil. Comigo ele falou, não, a gente derruba aquilo lá, acaba com as escolas. Então tudo para ele é muito fácil. É inadmissível, é inaceitável, né, ouvir isso, mas a gente tem que enfrentar. E ele nos deu um prazo de 30 dias para que nós saíssemos do estádio.
Aí, no dia determinado, ele não, o advogado, o irmão dele, esteve lá representando, e eu recebi, e ele perguntou se nós, né, Desportivo, iria descumprir essa ordem judicial. Eu falei que, ao contrário de descumprir, eu estava exigindo uma ordem judicial, que ele não tinha ordem judicial. Ele estava emitido na posse há 1 ano, desde maio de 2023, mas nada mudou, a Desportiva continuou, permaneceu lá, e não havia nenhuma nova determinação, né, judicial para que nós deixássemos o estádio. Não saímos, porque ele não tinha essa ordem. O juiz da segunda vara civil de Cariacica alegou suspeição, né, se disse suspeito, e por questão de foro íntimo, saiu do processo, e hoje nós estamos sem um juiz, né, respondendo pelo processo, um juiz titular, e aí o processo foi paralisado. E nós estamos agora iniciando essa luta, daí a nossa vinda, né, através da deputada Janete, inicialmente há 1 mês atrás, mais ou menos, estivemos aqui na Assembleia, fomos muito bem recebidos por deputados, e para expor, né, para a sociedade capixaba toda essa situação, e pediu apoio, porque, como disse, né, anteriormente o Pedro Soares, não é uma luta só nossa, não é uma defesa que a gente tem que fazer no patrimônio, não é só da Desportiva, aquilo ali é do Estado, é do povo capixaba, do futebol capixaba. Então nós temos que iniciar, né, esse trabalho de lutar pela preservação do nosso bem, do nosso patrimônio, mas precisamos contar com toda a sociedade capixaba. Essa é a razão da gente estar aqui hoje, pedindo o apoio de toda a Assembleia, né, agradecer ao coronel Wellington pela iniciativa, junto com a Janete, de nos receber aqui, e que isso se estenda a todos os deputados dessa casa. Nós queremos o apoio de todos, queremos também o apoio do governador, queremos o apoio de toda a sociedade capixaba. Nós vamos em frente nessa luta e vamos vencer, se Deus quiser. Parabéns. Com certeza, a Desportiva Ferroviária não é só parede, não, gente. Ali tem uma história, tem uma vida. Então nós temos que defender com unhas e dentes a manutenção daquele estádio para a Desportiva. Isso aí. Nós vamos convidar nosso amigo Gael para falar, dar os cumprimentos e falar da importância da Desportiva para você, de uma forma simples, tá bom? Você quer ir lá ou quer falar daqui? Aqui? Então, tá bom. Boa noite. Boa noite. Fala normal, que você estivesse conversando com um colega seu. Nós precisamos da Desportiva nossa. Deixa, não forçando não. Boa noite. Ele é atleta, ele não é político. Qual que é a importância para você da Desportiva e o que você espera que todo mundo aqui, que o governo faça, a comunidade capixaba confie para que mantenha aquele campo lá, o estádio, para você continuar sendo um grande atleta que vai representar o estado do Espírito Santo ainda? Eu conto com vocês. Conto com vocês. É isso aí, gente. É para descontrair e para dizer o seguinte, que tem diversas gerações envolvidas ali. Tem história de vida. Não é só quem tem 61 anos que está aqui na mesa, não. São pessoas que, quando criaram a Desportiva, já existiam. E que as famílias deles estão na 2ª, 3ª geração. Assim como também agora está iniciando outras gerações que acreditam. E que nós estamos aqui fazendo o papel nosso, dando voz a essa instituição chamada Desportiva Ferroviária, que são representadas não pelo CNPJ, mas por pessoas, cidadãos de bem, que praticam diversas atividades, diversos profissionais de diversas funções públicas, funções privadas, industriais, comerciantes, em que muitas vezes deixaram suas casas, suas famílias, suas atividades para ir lá prestigiar, para construir o que está lá hoje. Então não é só parede, não é só grama, não é só lâmpada, iluminação de estádio, não é não, ali tem uma história de vida.
Então é preciso que a justiça respeite essa história de vida. Um povo sem cultura é um povo sem história. Um povo sem história é um povo fadado a insucesso, gente. Nós vamos concordar com isso? Então aqui, a Assembleia Legislativa, Comissão de Turismo e Desporto, está à disposição de todos vocês, para quando e para que vocês entenderem que nós possamos ser necessário, possamos estar dando as mãos para representar cada um de vocês. Parabéns, deputada Janete, pela sensibilidade. Trouxe esse assunto não só na Assembleia Legislativa, mas também na Comissão de Turismo e Desporto, na qual ela, de uma forma brilhante, faz parte, sempre está conosco e representando vocês aqui. Então, parabéns aqui publicamente, deputada Janete, pela iniciativa. Eu tenho certeza que eu também estou ombreado com ela para toda e qualquer intervenção que for necessário. Nós estamos juntos aqui na Assembleia, ou na Justiça, ou no governo do Estado do Espírito Santo, onde que seja necessário. Nós estamos juntos, tá bom? Estamos juntos mesmo. Parabéns. E nós concedemos a palavra à deputada Janete. Meus cumprimentos a todos e todas presentes, meu agradecimento ao colega, deputado Coronel Wellington, que brilhantemente preside a Comissão de Turismo e Desporto. Obrigada por atender a nossa iniciativa e fazermos essa reunião. Isso aqui não está lotado, deputado, porque é uma reunião, não é um momento festivo. Nós estamos passando por algumas dificuldades que não nos remete a um momento de alegria, apesar de todas as alegrias que esse clube já deu e tem dado para todos nós, para essa torcida. Mas o momento é um momento de apreensão e por isso nós decidimos não fazer uma festa, Então, obrigada por nos oportunizar com este momento que é de reunião, para a gente falar da história dos 61 anos da Desportiva Ferroviária, mas também está denunciando o problema que nós estamos enfrentando de um golpe do colarinho branco e que eu tenho convicção na Justiça Capixaba que ela triunfará ao final em favor da Desportiva, porque o certo é a verdade e nós estamos do lado da verdade. Eu te agradecendo, eu quero pedir um minuto de silêncio em homenagem a seu Adjalma Francisco Teixeira, o guardião do jardim, o nosso goleiro, um atleta extraordinário, um homem que foi ícone e será ícone na nossa agremiação, na agremiação da Desportiva, e que nos deixou há cerca de uma semana. Então eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que me concedesse um minuto de silêncio para que a gente pudesse estar fazendo essa reverência, essa homenagem a esse grande capixaba, grande torcedor e grande atleta. Por favor, para os que puderem, se coloquem de pé. Obrigada. Obrigado. Eu quero aplaudir seu Adjalma, né? Bem forte para ele nos ouvir, que eu tenho certeza que ele está no céu. Eu quero cumprimentar, primeiro mandar um abraço para a família seu Adjalma, são amigos da gente também, são ferroviários, né? Para o Zé do Norte, meu amigo de infância. Quero cumprimentar, para nós é Carlinhos. Quando fala Fundão, eu acho até estranho, porque para nós é Carlinho Farias, né, um grande amigo que é o nosso diretor-presidente da Desportiva. Obrigada, Carlinho, pela presença, pela coragem, pela determinação. Mesmo com todas as dificuldades, você se mantém determinado, junto com o João Carlos, grande diretor, que também já esteve à frente desse quadro, junto com o Pedro Soares, um atleta, já jogou, ninguém acredita, mas
Pedro já jogou, já foi jogador de futebol, já fez muito gol, né, Pedro? Né, pequenininho assim, com as perninhas meio cambota, mas danadinho. Pedro, meus cumprimentos ao Amaral, que está aqui conosco, que foi presidente, ainda é da Grenamor, Amaral, isso aí, da Grenamor. Meus cumprimentos ao Fausto, grande jogador da década de 60, foi o nosso primeiro campeão. Obrigada, Fausto, pela presença, está aqui sempre conosco. Magrinho, corpinho de atleta. O Elmo, que é diretor, que trouxe seu neto. Obrigada, Elmo. Junto com o Fausto, eu quero cumprimentar o Gael, né? Fausto é o início da nossa história, Gael prossegue, que é neto do Elmo. Olha como é que é bacana essa história da gente, né? O Gael que está na mesa é neto do Elmo, que é diretor da Desportiva, e Gael está lá também nos quadros, iniciando a sua vida no futebol. Quero cumprimentar o Elmo já falei, mas o Jorge, que é do bairro Expedito, bairro vizinho de Taquari, o Manrique, que é um torcedor locomotivo, gostei da camisa, Manrique. O Ângelo André, que é meu cunhado, e volta e retoma para os quadros. Elcio Juliana, também um apaixonado pelo... Ele é Rio Branco, mas ele é um Rio Branco meio que grená. Você está de tanta gente fazer a cabeça dele, mas ele é apaixonado pelo esporte. O filho é jogador, o Elcio torce pelo Rio Branco, isso mostra e está aqui conosco numa demonstração de que a gente está aqui juntos torcendo pelo esporte, torcendo pelo futebol. E a gente está junto nessa jornada. O Marcondes, que também é um torcedor, um querido da Pós-Vale, Lúcio Balbi, da nossa sala de troféus. Esse crime começou muito antes, né, Lúcio? O Serjão, meu abraço para Serjão, que é administrador da Desportiva e está lá, deve estar nos ouvindo nesse momento. Não é isso, Pedro? E todos que não puderam aqui vir na tarde de hoje. Eu quero dizer para vocês que hoje é um dia de alegria pelo fato da gente estar comemorando os 61 anos de história de uma grande agremiação, que começou em 1963, e começou da inspiração de vários clubes. Eram 5 times de futebol, e a Vale do Rio Doce, a Companhia Vale do Rio Doce, que era a empresa onde esses jogadores eram trabalhadores, queria investir num único time, e animou essa turma a se unir. Em troca, eles teriam um estádio de futebol, e por isso foi construído o estádio da Desportiva com dinheiro público, que na privatização ficou para o Clube da Desportiva, assim como ficou o Colégio Eliezer Batista, que foi a escola que eu estudei, que eu dei meus primeiros passos para poder estar aqui hoje, para poder conseguir fazer um curso superior, fazer um concurso para entrar na Vale, e estar aqui hoje no 6º mandato consecutivo de deputado estadual. Eu conheço muito essa história, porque eu morava em Taquari, e Taquari é pertinho de Jardim América, onde a Desportiva também já treinava logo no início, quando a Vale cedeu todo aquele espaço que pertencia à Companhia Vale do Rio Doce. Portanto, esse dinheiro da construção que iniciou toda essa história, ele é público. Ele veio do Fundo de Assistência Social e da Vale, exatamente para poder, em uma contrapartida da Companhia Vale do Rio Doce, ao povo capixaba, de poder ter um espaço para a prática do esporte, para a prática do futebol, e ela congregou isso no time da Desportiva Ferroviária, que tem a cor grená, porque essa cor grená é a cor das locomotivas antigas da Vale. As locomotivas a diesel, a Maria Fumaça era preta, mas as locomotivas a diesel, que são da década de 60, elas já vieram nessa cor grená, por isso a cor grená. Nada para nós foi assim, foi inventado, isso tem história, isso agrega a nossa cultura, Coronel Wellington. A minha história está muito ligada, Vale, como aqui contaram outra escola, como você contou, de como você se apaixonou pela Desportiva. Eu, com cerca de 7 anos, eu já ia no estádio. Meu pai levava a gente muito novinha, nós eram 3 meninas e um rapaz, e Jorge, meu irmão,
que éramos, né, da mesma família, o papai levava a gente desde muito cedo na Desportiva. Nós tínhamos até a cadeira grená, porque como eram muito novinhas, muito pequenas, para poder, como o estádio enchia, ficava superlotado, para não correr risco de sermos imprensadas naquela questão, naquela empolgação das torcidas, porque tinha a Bola Branca, que era do Rio Branco, e tinha a Grenabor, que é muito antiga, da Desportiva também. E aí a gente ficava nessas cadeirinhas. Todos os jogos, os principais jogos, estávamos nós lá. Estava meu irmão vendendo pipoca, para começar a juntar o dinheirinho para fazer odontologia, que começou lá. E nós no campo da Desportiva, lembra disso, André? Para ver André, que jogou muitas vezes lá, pelo Mariano. Eu estou lembrando, André, né? Então assim, é uma história que está intimamente ligada a gente. Eu estudei, Carlinho, nas arquibancadas da Desportiva, porque ali embaixo é o Colégio Eliezer Batista, que é o nome de um engenheiro da Vale e que se tornou o ministro das Minas e Energias nesse país. É o nome do Colégio Eliezer Batista. Quem não já ouviu falar no Espírito Santo de Dr. Eliezer Batista? Pois eu estudei nessa escola, eu, minhas irmãs e meus irmãos, estudamos ali no ginásio Eliezer Batista. E ali também nós aprendemos a jogar vôlei, porque tinha as quadras, depois foi feita a piscina. Eu me casei no Clube Social da Desportiva, Carlinhos. Meu casamento foi exatamente a festa no Clube Social da Desportiva. Lembra disso, André? Você já estava na família, já era casado com a minha irmã. Então a gente tem uma história grandiosa, uma história de amor que faz parte da história dos capixabas. Não faz parte apenas da filha de um ferroviário, que o pai era Rio Branco, papai era Rio Branco de carteirinha, e nós três Desportiva. E meu irmão era Rio Branco também, mas ia vender a pipoca dele no Clube da Desportiva. Ver os grandes campeonatos, os jogos que vinham do Campeonato Brasileiro, onde a Desportiva participou. Eu fui ver os Secos e Molhados. Devia ter 16 anos quando os Secos e Molhados vieram aqui, quando eles pintavam a cara ainda. Eles vieram no estádio da Desportiva, no gramado, porque eram muitas pessoas que queriam ver e lotou aquele gramado. Depois eu, já na Vale, fui ver Mandela, que teve lá também. Então, o estádio da Desportiva, por ser um espaço basicamente público, ele abrigava os grandes movimentos culturais e de pessoas que vinham de fora no Espírito Santo. E é isso que nós queremos resguardar. Infelizmente, com a privatização da Vale, em 7 de maio de 1997, eu não vou esquecer nunca esse dia, porque eu estava no Rio tentando salvar a Vale estatal. Eu sabia no que ia dar, que muitos colegas iam ser demitidos e que tudo aquilo que a Vale fazia em contrapartida para o Espírito Santo, que era um ensino público de qualidade para mais de 2.000 alunos, não só filhos de ferroviários e de famílias que moravam no entorno em situação de vulnerabilidade. Quantos que moravam no entorno da Desportiva ali em Jardim América, em situação de vulnerabilidade, estudaram no Colégio Eliezer Batista? Eu sabia que a gente ia perder isso tudo, que a gente ia perder a escola, que a gente ia ter dificuldades com o futebol, porque a Desportiva era a locomotiva, junto com o Rio Branco e o Vitória, que puxava o futebol aqui no estado do Espírito Santo. E quando mingua os recursos, como que você vai pagar o plantel? Como que você paga jogadores? Como que você paga árbitro? Como que você paga o técnico? Como que você organiza as escolinhas? Fica tudo mais difícil sem dinheiro. E a Desportiva da noite para o dia descapitalizada. E aí surgiu a fórmula mágica. Surgiu um espertalhão, de nome Marcelo Villafortes, que veio com a bola de cristal, oferecer uma sociedade que a princípio parecia boa, porque a direção estava numa dificuldade muito grande e viu naquilo a saída. Só que não sabia que estava entrando no maior golpe na história da Desportiva e na história do estado do Espírito Santo. Eles chegaram para nos roubar e foram tentando matar a nossa identidade.
Tentaram primeiro roubar a escola. Não conseguiram porque eu era presidente do sindicato e eu peitei eles. E na época eu peitei o juiz. Encareci e falei: olha, se o senhor quer dar para a iniciativa privada uma escola que é pública e que abriga mais de 2.000 alunos, o senhor fará isso, mas eu sairei daqui e irei denunciá-lo no CNJ. Ele recuou e não insistiu. Nós tínhamos escritura pública de que a escola era pública e pertencia à administração dela ao Sindicato dos Ferroviários. Eles não conseguiram adentrar para o Colégio Eliseu Batista. Mais tarde, muito tempo depois, a gente passou as instalações para a Prefeitura de Cariacica, na gestão de Euclério Sampaio, que fez lá 2 escolas, funcionam hoje lá, com mais de 400 crianças estudando, cerca de 90 profissionais de educação, como disse aqui há pouco Carlinho. Depois, eles foram mais ousados, eles acabaram com a sede social, que era linda, que era histórica, que era palco dos maiores eventos que tinha em Cariacica. Eles deixaram ela ser destruída, ela ir minguando, para acabar com ela, para matar a nossa identidade. Acabaram com as quadras. Nós tínhamos quadras de futsal, de vôlei. Eles foram lá e acabaram com as quadras. Eu me lembro de tudo isso, Carlinhos. É muita dor. Essa raça porca de colarinho branco precisa entender que o Espírito Santo não abriga bandido. Nós não podemos abrigar essa bandidagem. Eles não pode a verdade ela ficar menor do que a maldade em busca da ganância e de querer aquelas pessoas que já são treinadas, já são mutreteiras na enganação e na roubalheira. Nós temos que varrer do Espírito Santo. Nós não podemos dar espaço para mutreta, nós não podemos dar espaço para bandido. E aí eles foram acabando com tudo, foram tentando matar a nossa intimidade, matar o nosso sentimento, matar a nossa história, mas não conseguiram, porque o povo capixaba, ele é guerreiro, ele é a união do índio com o português e com o negro. Ele não descansa, ele não descuida, ele é cabreiro, mas ele é determinado. Quando ele quer, ele não larga o osso, e nós não largamos aquilo que é nosso. O estádio Engenheiro Araripe, que eles querem roubar para pagar dívidas com a União, porque é um bando de trambiqueiro. Marcelo Vilaforte, lembrem desses nomes, capixabas. Esse nome precisa ser banido do Espírito Santo. Esse bandido do colarinho branco, que veio para cá para roubar os capixabas, achando que aqui é terra, que ele ia ter um esteio fácil, que ele ia ter uma vida fácil. Não terá conosco. A nossa justiça há de prevalecer, e os bandidos vão sair corridos daqui. E o primeiro é você. Falo para você, me processe, porque você vai saber o que é lidar com uma mulher pequenininha, mas que sabe da verdade, conhece a história e sabe muito bem o que vocês vieram fazer no Espírito Santo, e não vai dar guarida para vocês. Então, Coronel Wellington, presidente, hoje é um dia de reflexão e de luta, porque são 61 anos de uma história grandiosa, de uma história bonita, de muitos embates que formaram no nosso coração este amor pelo esporte, este amor pelo futebol, este amor pela desportiva, que nós não abrimos mão. Nós hoje estamos numa reunião, mas é difícil você não ver num calçadão alguém que não esteja com a camisa da desportiva. E olha que a gente passa por essas dificuldades, e nós perseveramos com a camisa. Você vira e mexe, está lá com a camisa e o escudão da desportiva. É uma coisa bonita de ver essa questão que está no nosso coração. E quando eu entrei, Coronel, com um projeto nessa casa, tornando o estádio Engenheiro Araripe, localizado em Jardim América, um patrimônio cultural e material do Espírito Santo, foi exatamente para resguardar a nossa cultura
e a nossa história. Porque, como o senhor bem falou, quem não conhece a sua cultura e não preserva a sua história, ele está fadado a não ter êxito. A não ter êxito, porque ele não sabe a sua origem. Ele não sabe do que vem. Então nós queremos exatamente isso, preservar a nossa cultura, preservar a nossa história, impedir que o Estádio Engenheiro Araripe, ele vire um conglomerado imobiliário, que ele se desvie da natureza para o qual ele foi criado com recurso público, com recurso da Companhia Vale do Rio Doce, com recurso do governo federal, que ele não se desvie disso, porque para isso ele foi concebido, para poder ele dar um retorno para o povo do Espírito Santo. E o retorno que nós queremos não é nas mãos e a serviço da iniciativa privada, para poder vender e fazer daquilo que quiser. Não. Pode estar na mão da iniciativa privada, mas para a destinação para o qual ele foi concebido, que é ser uma arena cultural, uma arena do futebol, uma arena que possa trazer mais alegrias para nós e que possa fortalecer o futebol que nós vamos retomar. Com fé em Deus e com políticas públicas, nós somos capazes de retomar essa arena e fortalecer o futebol no estado do Espírito Santo. Eu acredito nisso, eu confio nisso e a gente tem trabalhado nessa direção. Quero finalizar desejando a todos êxito nessa jornada, especialmente os meus colegas, desejando que a justiça ela prevaleça diante dessa questão, pedindo apoio, não apenas aos deputados dessa casa que já estão conosco, Carlinho, que já estão conosco, torcida ferroviária, mas pedindo apoio também às demais agremiações, às demais torcidas, uma torcida que nós respeitamos muito, que é do Rio Branco, que sempre esteve com a gente nos grandes embates, mas também a torcida do Vitória. Tem problema de torcida e de torcedor, mas a agremiação ela é maior, e nós que pedimos o apoio das agremiações e de todos os clubes aqui do Espírito Santo, nessa jornada nossa, que é em favor do Estádio Engenheiro Araripe, que não é da desportiva, que está no imaginário da cultura do povo do Espírito Santo, que não é apenas dos torcedores e de sua diretoria, mas que é nosso, é do nosso povo, é de nossa gente, é dos capixabas. Viva a Desportiva Ferroviária! Muito bem, deputada Janete, isso aí. Vamos junto. Nós gostaríamos de franquear a palavra a alguns dos senhores e senhoras que quiserem falar, por favor. Senhor André. Boa noite a todos. Coronel, o senhor prestou um grande serviço à comunidade esportiva e social do Estado do Espírito Santo, junto com a deputada Janete. Tá? Muito obrigado. O senhor me permita quebrar o protocolo, porque a vida aqui é um espaço sério, mas tem algumas coisas que a gente pode tornar um pouco mais leve. Coronel, o senhor está no primeiro mandato? Tá, né? Agora, o senhor imagina o pobre do infeliz do André, que está há 40 anos na casa da deputada Janete. O senhor já imaginou? É duro demais, né? Bom, mas então vamos lá. Agradecer as palavras de Pedrinho. Pedrinho, para quem não sabe, saiu aqui da Desportiva e foi jogar no Juvenil do Flamengo, na época chamava-se Juvenil, com ninguém menos que Zico, que estava lá. Zico um pouco mais à frente, tá certo? Pedrinho foi um grande jogador mesmo. As oportunidades no futebol, a gente sabe que não bate na porta assim, de forma muito certa, não. Está entendendo? E Pedrinho
Ele sabe disso, não estou enchendo bola dele, não, porque ele sabe, o grande jogador de futebol amador que nós tivemos, depois foi para o juvenil da Desportiva, merecidamente, tá? E chegou ao Flamengo dessa época. Zico estava lá ainda, né, Pedrinho? Você vê. Bom, com relação a Carlinhos Faria, tudo que ele falar também é suspeito, tá? Porque nós pertencíamos ao Conselho Deliberativo da Desportiva nessa época, seu Ailton, pai dele, tá? Era uma das vozes mais ativas na Desportiva. Eu acho que o Fausto deve lembrar de seu Ailton Farias, né? A pessoa que, moderada em falar, mas falava muita coisa. Bom, aí vem cá, quem é esse camarada que chegou aí, comentado por quem é André? André foi um funcionário da Vale, 32 anos, e trabalhou na área de contrato e pagamento, e ele saiu da Vale com um carro e um apartamento. Você trabalhar numa área dessa, como uma empresa como a Vale do Rio Doce, muitas vezes você sai com alguma coisa, um sítio lá em Pedra Azul, e uma coisa assim, né? Mas tem gente para tudo. Bom, eu sou economista, tá certo? E tenho um curso de pós-graduação em gerência empresarial, e aí que vai começar a história. Como conselheiro, as reuniões eram feitas, marcadas, bem formal mesmo, um teatro. Depois de tudo a gente veio a saber, viu, coronel? Uma coisa impressionante. Convocava, foi questão de ordem. Aprendi isso com o pessoal do sindicato, quando você quer falar assim, questão de ordem. Aí, onde está a minuta do contrato? Na próxima nós vamos apresentar. E isso foi se alongando, e deram, tipo assim, uns 90 dias para formalizar essa proposta. Bom, eu acho que foi Carlinhos, não sei quem adiantou um pouco aí da proposta, eu acho que foi Carlinhos. A proposta era o seguinte: eles conseguiram contratar uma empresa de contabilidade pertencente a parentes de diretores da Vale. E essa empresa atribuiu ao valor da negociação 4,5 milhões. Eles ficariam com 51%, que é a lei das sociedades anônimas, e a Desportivo 49%. Responsabilidade deles, aí que está outro detalhe importante nisso tudo, foi a ausência da imprensa o tempo todo. A imprensa não apareceu nas assembleias. Se apareceu, omitiu em não divulgar o que estava acontecendo lá. Que não é possível. Não é possível que ninguém soubesse, só o besta aqui já sabia que o negócio não ia dar certo. Aonde está o contrato? Era o que mais a gente pedia, porque você tem que ler. Não sou especialista em contrato. Tinha a formação de estar dentro da Vale nessa área, de comissão de licitação, comissão de cadastro, mas nada. Então, isso foi se alongando. Bom, o que eles ofereceram para a Desportiva? Nós vamos construir um posto de gasolina aonde que eram as quadras antigas. O Fausto deve lembrar isso. Tinha lá perto do muro, ao lado da sede social. A Desportiva vai ter, custa isso aí já para bater na conta, 650 mil, sendo que nesse posto de gasolina vão ter 6 salas, 3 pertencentes à Desportiva e 3 pertencentes à SA. Beleza. Todo passivo trabalhista e de fornecedores, quer dizer, dívida desportiva com empresa, dívida desportiva com jogadores, deles. Responsabilidade deles. Uma parcela grande, foram
20 parcelas mensais de 30 mil para bancar o período de 2 anos e meio da Desportiva. Basicamente, seria isso a proposta deles, tá certo? Mas não se confirmou em nada. Um detalhe, eu não sou advogado, não sou juiz, mas como que você está com a responsabilidade de tratar um patrimônio e esse patrimônio inexiste, que é a sede da Desportiva, a sala de troféus. A Desportiva não tem mais história, Fausto. A história de troféu da Desportiva acabou. Doutor juiz, pelo amor de Deus, a Desportiva começou em 64. 64? Não, né? 63. Não tem mais troféus. Eles acabaram com tudo. Não duvido terem colocado dentro de saco preto e colocado esses pobres, os infelizes que vivem na rua, para vender em ferro velho. Não duvido, não. A deputada Janete falou sério. Eles não têm amor próprio. Eles não conhecem aquilo dali. Outro fato relevante citado por ela, que aquele estádio ali foi construído com dinheiro nosso, de todos nós. Porque a Vale era estatal e pertencia ao governo. Aquilo ali não poderia ser tratado do jeito que está sendo tratado. Está certo que você, numa situação desta, vendo muitos milhões à frente, você contrata os melhores advogados. Isso é líquido e certo. Tá? Qualquer 100 mil, 200 mil, com todo respeito a um advogado, é dinheiro. Né? Outra coisa, quando eles quiseram assumir o Eliezer Batista, eles esqueceram que quando a Vale transferiu o patrimônio da Desportiva, ali do estádio, que inclusive estaria o Eliezer Batista, no documento, estou certo, deputada? No documento dizia o seguinte: se a Desportiva não, aliás, a negociação era com o sindicato, se o sindicato não administrar o Eliezer Batista, ele vai para as mãos da municipalidade. E foi isso que a deputada fez com a administração de Euclério. Tem nada errado, está escrito, vale o que está escrito. Não é igual aquele negócio, bom, não pode falar em jogo de bicho não, mas tudo bem. Então, isso aí, eu estou fazendo um breve relato, tem coisas mais, muitas convém falar, outras não, tá? Soube, também não posso afirmar, que um determinado grupo de conselheiros teria uma mesada. Ainda no processo. Um minuto, senhor, terminar e resumir. Tá bom, então. Mais uma vez, então, quero reiterar o agradecimento ao coronel Wellington, à deputada Janete, a Carlinho, Pedrinho, amigo de Itaquari. Aliás, foi Carlinho que me deu o alvará para entrar no Morro de Itaquari para namorar com a irmã da deputada Janete. É o que eu tinha. A palavra está franqueada. Alguns dos senhores e senhoras quiserem fazer uso? Não aparecendo ninguém. Bom, não aparecendo ninguém, nós gostaríamos 5 minutos para o senhor. Se o senhor quiser.
Só apertar aí o... Só apertar o botãozinho que tem aí. Isso aí. Não? Então, faz no outro ali. Boa noite para todos. Eu sou um torcedor esportivo desde 1968. E eu fui em estádio com meu irmão mais velho, me levou, aí passei a torcer para a Desportiva. E sou desportivo até hoje, eu fico emocionado de estar com essa coisa esportiva, eu chego a chorar. Entendeu? Que eu acho é injustiça isso, é injustiça. Nós temos que correr atrás, adquirir o estádio de volta, com o apoio do Coronel, de Janete, Carlinhos, Pedrinho, outros mais, João. Toda a equipe da Desportiva Ferroviária, nós temos que juntar e correr atrás. Perdeu o estádio assim, banana para os outros, mão beijada, um patrimônio histórico, entendeu? Eu ia para a Desportiva, eu era garoto, ficava na frente dos outros para entrar, furar a fila para entrar no estádio. Em 73, meu pai trabalhava na Vale e comprou o Carlinhos Grenar para mim, assistiu o jogo da Desportiva. Foi a Desportiva e o Palmeiras. O Palmeiras ganhou de 1-0, roubado ainda. A Academia do Futebol, Leão, Alfredo, Luiz Pereira, Pedrinho, Dudu, Ademir da Guia, Edu, que jogou na Desportiva depois, e César Maluco, e Ney. Eu lembro desse time até hoje. Eu era garoto. Eu lembro desse time até hoje. Como o Flamengo, Atlético Mineiro, veio aqui, perdeu para o Desportivo de 1-0, gol de Zazi Bugre. Fausto aí, morei no bairro de Fátima, era rico pra caramba. Fausto pegava a bola ali pela de Camburi, muitos anos também, né? Então, Fausto, Serginho, filho Serginho, Jussi, aquele Mateus, morava lá perto de casa, no bairro Expedito, o Central Desportivo. E aquele Simonácio, trabalhava na Serraria da Vale como engenheiro agrônomo. Simonácio, eu conheço o time todo dia das Desportivas das antigas. Eu não saí do estádio, eu ia em treino. O Flamengo vinha jogar aí, o Vasco, o Botafogo. Eu ia em treino lá na Desportiva. Senhor Djalma, final de Djalma. Inclusive, o genro dele trabalhou comigo, foi meu supervisor. É a Djalma Salles, o nome dele também. Salles, gente boa pra caramba. Então, eu tenho história para falar de Desportiva. Eu tenho história. Desportivo e Botafogo mora no meu coração. Primeiro é Desportivo. Igual Botafogo, eu tenho história para falar do Botafogo. Então, estou satisfeito, agora eu falei, desembuchei. Muito obrigado, boa noite para todos. Passa a palavra, se assim entender necessário, a deputada Janete, para as suas considerações finais. Deputado Wellington e o Coronel Wellington, só tenho a agradecer. Agradecer a todos que vieram, agradecer a todos que nos estão assistindo pelo YouTube, pela TV Assembleia, enfim, por todos os canais que são disponibilizados. Agradecer a torcida, agradecer a diretoria que não desiste, essa casa que abriu esse espaço através de nosso presidente Marcelo Santos, que desde o início que a gente começou essa luta, abriu o plenário para que a gente pudesse estar falando dessa questão. Mandar o meu abraço para Giovanni Silva, que foi deputado junto conosco, que era conhecido por nós como o Pequeno Príncipe, que se destacou, ele foi descoberto na Desportiva Ferroviária, depois de dar muitas alegrias para a gente. Ele jogou no Vasco, jogou na Seleção Brasileira, um garoto que veio de Jardim América, que era de Porto Santana, né, aqui da região de Cariacica, se destaca na Desportivo Sávio, que foi um brilhante jogador, também descoberto na Desportiva de São Torquato, que se destacou a nível nacional. Ao Evandro, ao Simonassi, a Gilci, Zezinho Bugres, tantos jogadores que vocês podem ir, se quiserem lembrar, Edmar, tantos jogadores extraordinários que estão no nosso consciente coletivo,
né, que fazem parte de toda essa história. Então, aqui, através desses jogadores, Edalma Aranha, né? Edalmo, que a gente não pode esquecer. Então, através desses jogadores, eu quero fazer a minha menção e meu agradecimento a todos que ainda estão vivos, que estão com a gente, e aqueles que já partiram para a eternidade, mas que deixam um grande legado, que é toda essa história que a gente pode estar hoje aqui contando, está passando para os capixabas, e essa luta nossa que precisa dos capixabas, para que ela seja cada vez mais fortalecida e que a gente vença, que ao final disso tudo a justiça seja feita, o estádio permaneça sob o controle da Desportiva Ferroviária e ele continue nas mãos do povo do Espírito Santo, do povo capixaba, para honra e glória dessa torcida, do povo do Espírito Santo, de nosso Senhor Deus. Muito obrigada, Coronel Wellington, meu querido deputado. Obrigado, deputada Janete, pelas palavras. Nós que agradecemos a sua sugestão para que nós pudéssemos fazer essa sessão histórica em defesa da Desportiva Ferroviária do Estado do Espírito Santo. Nós agradecemos a todos os servidores da Assembleia Legislativa, os taquígrafos, a todos que trabalham na mesa diretora, na secretaria, aos servidores dos nossos gabinetes, aos servidores da Comissão de Turismo e Desporto, principalmente a todos os senhores e senhoras que deixaram seus afazeres e vieram para cá porque acreditam, apesar das inúmeras dificuldades, que nós todos juntos nós podemos vencer essa etapa, que com certeza é uma etapa de muita dificuldade, mas que nós juntos somos mais fortes. Então nós não podemos esmorecer, temos que acreditar e que vocês definitivamente tenham a certeza de que esse espaço, a Assembleia Legislativa, liderados pelo deputado Marcelo Santos, por todos os outros 28 deputados que não estão presentes aqui, mas que com certeza eles estão junto com vocês na defesa da Desportiva Ferroviária e principalmente a essa defensora incansável da Desportiva e também da sociedade capixaba, que é a deputada Janete de Sá. Parabéns, muito obrigado a todos vocês. Hein? É a Tatiana. Nós agradecemos a presença de todos e nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a reunião, convidamos os senhores e as senhoras para a próxima, que será ordinária, prevista para o dia 1º de julho, às 18h10, no plenário, deputada Judite Leão Castelo Ribeiro, oportunidade em que convidamos o secretário de Turismo do Estado do Espírito Santo para apresentar os projetos em execução para o desenvolvimento no setor pelo governo do Estado do Espírito Santo. Nosso muito obrigado, tenham todos uma boa noite. Nós convidamos a todos vocês para se postarem aqui à frente e tirar uma foto bacana com a gente, tá ok? E ouvindo o hino da Desportiva ainda. Chega para cá, gente.